Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje contra o São Bernardo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para de falar sobre o São Paulo e a estratégia dos dirigentes do tricolor para tentar abafar a informação que eu trouxe com exclusividade nessa sexta. Fernando Diniz tem negociações com o São Paulo. Na hora do almoço, na sexta, Júlio Casares, presidente do tricolor, se sentou à mesa com Juliano Bertolucci, empresário do Diniz. A ideia era debater sobre a possibilidade de o Diniz assumir o São Paulo assim que o tricolor terminar sua participação no Campeonato Paulista. A negociação está em estágio avançado e a única chance de reviravolta é se o São Paulo eventualmente ganhar o Paulista ou a repercussão seguir extremamente negativa entre torcedores. O que o São Paulo fez nesse sábado para tentar diminuir o barulho em cima do técnico Luiz Zubeldia? O presidente Júlio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte usaram suas redes sociais com fotos ao lado do Zubeldia. Casares escreveu, abre aspas, acompanhando o treino apronto para a continuidade no Paulistão, juntos pelo São Paulo, na foto ele abraçado ao treinador argentino. Já Carlos Belmonte postou, abre aspas, continuamos juntos pelo São Paulo. O Belmonte postou uma série de fotos, entre elas a primeira dele sentado entre o presidente Júlio Casares e o técnico argentino Luiz Zubeldia. O treinador sabe que está a perigo na corda bamba, mas os dirigentes preferiram sair pela tangente. Continuo bancando. Reunião nessa sexta-feira aconteceu. A possibilidade de o Diniz virar técnico do São Paulo é real, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. E você, o que pensa dessa troca? Demissão de Zubeldia e contratação de Fernando Diniz? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Fator Diniz. Você encaixou as peças. Você quer que eu te fale uma pesquisa que eu coloquei no nosso site agora ou não? Pode falar. YouTube agora? Qual foi? O Arnaldo não sabe o resultado. Ele me perguntou agora, eu falei, não vou contar. Vou falar só a hora que a gente estiver gravando. Eu perguntei diretamente, quem você prefere como técnico de São Paulo, Zubeldia ou Diniz? Você quer dar um chute de como estava, como ficou, ou como está? Eu acho que a galera prefere o Zubeldia ao Diniz, mas deixa eu ver quanto percentual, 70-30? Não, errou. Acertou que a galera prefere o Zubeldia, mas por mais. 86-14. 86% quer o Zubeldia, 14% quer o Diniz. Não vou dizer que os caras da São Paulo olharam esse negócio e falaram assim, e agora? A gente tá... Não, mas eu quero que você me printe esse resultado, por favor, e me mande. Sinceramente, faça isso depois. Vou printar esse resultado e vou te mandar. Eu não vou dizer que a diretoria de São Paulo vai ser influenciada pela enquete do canal Arnaldo Tironi. Entrevista do Baby, né? Ou pela entrevista do Baby. Que também não quer o Diniz, né? Pois é. Mas como você encaixa essas peças aí de Diniz, que é o nome que pintou aí, Arnaldo? Bom, primeiro assim, né, Tironi, todo mundo que deu a informação, os companheiros que deram a informação do interesse do São Paulo no Diniz, são companheiros bem informados, né, e com curiosamente, trânsito com o presidente Casares, né, o Jorge Nicola, a Joana de Assis, o Éder Traschini e tudo mais. Um outro companheiro, o André Plihal, postou no Twitter a seguinte situação, e aí, mais uma apuração de um outro jeito, né? Não na linha do que disseram Nicola, Joana e Éder. O Plihal postou o seguinte: bom, a informação que tive é contrária de muitos colegas, o que obviamente não quer dizer que estou duvidando deles. Jamais faria isso, cada um com as suas fontes. O que apurei é que o São Paulo não falou com nenhum representante de Fernando Diniz. O nome sequer foi comentado. Então, essa é a informação do Plihal, que vai a linha contrária à dos nossos colegas. Como o Plihal, eu não duvido da informação dos nossos colegas. Agora, a minha apuração também é de que o Fernando Diniz não é um nome só não benquisto pelo Baby da Independente. É um nome que tem resistência no São Paulo desde o presidente até a direção do futebol, que foram esses mesmos sujeitos que trocaram o Fernando Diniz logo quando entraram. Pelo Rogério. Não, pelo Crespo.
Pelo Crespo. Logo quando entraram, logo quando entraram no comando do São Paulo. Bom, é verdade. Outra coisa, aí eu encaixo melhor a situação e vai um pouco de encontro à conversa que a gente teve com o Baby ou que a gente ouviu do Baby. Mas quem está remando a favor de Diniz? Aí, né, dentro do São Paulo. Aí eu consegui encaixar as peças. E talvez por alguns fatores, algumas manchas, algumas pistas deixadas no caminho, algumas pegadas, né? O Diniz é muito bem assessorado, né? Sim. Por isso o nome dele está sempre nos corredores, né? O empresário do Diniz é o Juliano Bertolucci, um dos mais fortes do Brasil, muito próximo ao Casares. É o cara que levou o Cédric e o Oscar ao São Paulo. Mais do que isso, a assessoria do Diniz conta também com gente de comunicação que trabalhava no São Paulo até a última gestão. A Liga Agência, que assessora o Diniz, é composta fundamentalmente por 2 ex-assessores do São Paulo Futebol Clube, que eram os líderes da comunicação na era Leco. Um no Morumbi e outro no centro de treinamento. Então, o nome do Diniz é sempre muito bem trabalhado e aí, meu velho, é quase óbvio que a turma que cuida da assessoria de comunicação dele, hábil, ela vai encaixando, sobretudo nas alamedas do Morumbi e do CT, que ela conhece tão bem, o nome do cara para lá e para cá. Só que, aí que tá, com todo o vento a favor dos ex-funcionários do São Paulo, que trabalham com o Diniz hoje, e do Juliano Bertolucci, eles cometeram para mim um grande equívoco. Eles pularam etapas. Eles avançaram antes. E aí, bate no Baby, e o Diniz passa a ser um nome, uma alternativa que nasce queimada no São Paulo. Você entende? Tá. Além da rejeição que ele já tinha... Falei, não representa a torcida toda do São Paulo, mas a enquete Exato. Aqui também é um indicativo disso. Repito, não representa toda a torcida do São Paulo, mas quando você tem uma amostra dessa, significa que boa parte da torcida que critica bastante o Zubeldia aqui no nosso chat e tudo mais, está aqui preferindo o Zubeldia. Então, como a gente definiu no nome da live a palavra pacto, nessa situação em que gente de comunicação trabalha o nome de um treinador, jogador, político, a gente tem um verbo para isso, chama-se plantar. Plantar a notícia. Certo. Plantar. E o Diniz foi uma notícia plantada, só que ela foi plantada não na hora correta. E ela vai nascer morta, né? Porque a rejeição e a conclusão ela é óbvia. Mas foi de tal habilidade a plantada do Diniz que ela também chega a colegas que têm uma relação muito próxima ao Júlio Casares. E aí fica sendo quase como uma impressão, vem do Casares. Você entende de onde vai? Porque são jornalistas confiáveis que têm um trânsito grande com o presidente do São Paulo. Então é uma artimanha bem conectada, só que aí que tá, eles não conseguiram acho que atacar os partidários do Diniz no momento correto. E isso vai fazer que a planta não floresça. Se o Zubeldia for demitido depois do jogo do São Bernardo ou do jogo do Novo Horizontino, o técnico do São Paulo próximo não será o Diniz, como disse o Baby aqui, porque essa coisa plantada, ela não floresceu. Sim, tudo muito bem, tudo muito bom, né? Então é boa essa explicação sobre como que o nome do Diniz surge e rapidamente também é meio que apagada a chama, mas o São Paulo tem um jogo contra o São Bernardo nesse domingo. O São Paulo já está classificado, é verdade. A classificação pode ficar pior se o São Paulo for segundo colocado, que perder, dependendo do que acontecer. Já pode ter uma classificação ruim. A vitória do São Paulo, que não é exatamente provável, que o adversário é forte, é fora de casa, é quase que apenas um atenuante para um momento. Né? O São Paulo, seja quem for o treinador, no caso o Zubeldia, ele está meio com a bola 6, né? Não tá pela bola, mas tá na bola 6. Ele precisa matando as bolas na caçapa até
pelo menos chegar numa semifinal digna, me parece. Essa é a sensação que eu tenho. Exato. E aí a gente vai falar de qual é o time. Aí teve pacto dos jogadores, eu acho até bom essa parada de pacto dos jogadores, mas esse negócio precisa acontecer em campo, e a gente precisa debater também qual é o time que vai jogar. Para explicar antes a matemática, se o São Paulo vencer o São Bernardo, ele já é primeiro lugar do grupo, vai decidir em casa contra o Novo Horizontino. Se ele empatar, ou mesmo perder o jogo, ele continuará sendo primeiro do grupo, desde que o Novo Horizontino não vença o Botafogo em Ribeirão Preto, né? O São Paulo pode ser primeiro do grupo, mesmo se perder, desde que o Novo Horizontino não vença o jogo dele, né? Lembrando, o Botafogo já tá desclassificado e não vai cair. Exatamente, o Botafogo não tem grande interesse no jogo, exatamente isso. Bom ponto, né? Sempre bom lembrar, o jogo é em Ribeirão, mas o Botafogo não tem mais o que fazer no campeonato, né? O jogo também tem uma situação, foi tão desastrosa a atuação contra a Ponte Preta, essa situação toda, que nem a questão dos pendurados foi resolvida, contemplado. Exatamente. Então o São Paulo entra no jogo São Bernardo com vários titulares importantes pendurados. O Rafael, o Alan Franco, o Enzo Dias, o Caleri, né? A minha apuração é que o São Paulo, na medida do possível, não vai colocar esses jogadores para começar jogando na partida contra o São Bernardo, com grande risco de perdê-los para o eliminatório. Então isso já vai limitando a possibilidade de escalação, certo? A questão do gol é uma questão agora mais nevrálgica que já foi outrora, certo? Se jogar o Jandrei, o torcedor de São Paulo talvez não vá a São Bernardo, né? Sim. Então, mas o Rafael está pendurado e não poderia fazer cera, e não poderia tomar cartão, né? Senão o Rafael não joga as quartas de final. E acho que, assim, por trás dessas situações, gente machucada, Alisson, Juan Tressoldi, Ferreirinha, gente pendurada, eu acho que São Paulo vai para um time meio que alternativo para o jogo contra o São Bernardo. Talvez no esquema de 3 zagueiros possa ser uma possibilidade, que deu certo contra o Palmeiras, né? Numa emergência, porque o jogo tem um pouco de semelhança, por incrível que pareça, com o jogo do Palmeiras. É um jogo de sobrevivência. Sim. E é um jogo muito físico, né? Mas, assim, eu não tenho a pista de que, por exemplo, se for com 3 zagueiros, sairia um do quarteto. Aí o Caleri está pendurado. Sai o Caleri e jogam Oscar, Lucas e Luciano sem o centroavante fixo. Ou sai mais um e joga o André Silva com 2. Eu acho que ele vai dar uma mesclada em relação à questão física, cartões, para definir o time que joga contra o São Bernardo, pensando sempre um pouco à frente na partida que ele vai fazer ou em Novo Horizonte ou no Morumbi contra o Novo Horizontino. Bora mudar de assunto e falar sobre a chance real de o Atlético Mineiro aplicar um chapéu no São Paulo por Thiago Mendes. Venham contando desde o ano passado que o Thiago Mendes e o São Paulo tinham chegado a um acordo verbal, mas negociação sempre esbarrou no Al Rayyan, clube do Catar, que é dono dos direitos econômicos do volante, até a metade desse ano. O grande problema pro São Paulo sempre foi não querer pagar uma compensação ao Al Rayyan para liberação antecipada. A avaliação é de que não valia a pena gastar dinheiro com um atleta de mais de 30 anos de idade, que, na pior das hipóteses, chegaria sem custos em julho. Mas o Atlético Mineiro entrou na parada e disposto a pagar uma compensação financeira. O Galo sugeriu algo próximo daquilo que faturou com a negociação do Otávio, volante de 30 anos de idade, vendido nos últimos dias para o Fluminense por $1,5 milhão. E diante dessa oferta, o Al Rayyan enfim concordou com a possibilidade de negociação. A grande briga agora é para que esse negócio feche a tempo, até porque a janela de transferências no Brasil se encerra na próxima sexta-feira. Nesse sábado, antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Thiago Mendes e essa pessoa admitiu que existe a chance de o Thiago virar reforço do Galo ainda nessa janela de transferências, pedido expresso do técnico Cuca. Só para completar sobre o Thiago Mendes, jogador que havia se declarado diversas vezes para o São Paulo,
mas sempre esbarrou nessa falta de compensação financeira ao clube do Catar. Qualquer novidade, e eu prometo deixar você super atualizado sobre o tema. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo hoje, jogando fora de casa contra o São Bernardo. É um jogo muito importante para o São Paulo vencer e garantir, né, a primeira colocação do Grupo C. Mas se o Tricolor perder e o Novo Horizontino ganhar do Botafogo, o São Paulo vai cair para a segunda colocação do grupo e vai jogar as quartas de final fora de casa, né, contra o Novo Horizontino. E o Zubeldia pode poupar, né, pessoal, alguns jogadores que está pendurado, mas a provável escalação do Tricolor para o jogo de hoje tem um time titular, com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia e Bobadilha, e o quarteto, né, com Oscar, Luciano, Lucas Moura e Caleri. Mas vamos ver então, né, pessoal, você vai poupar alguns jogadores como o Rafael, o Caleri, que está pendurado, mas tudo indica aí que ele deve ir com força máxima para esse jogo, até porque o Zubeldia vem sendo cotado aí para sair, né, pessoal, pode deixar o São Paulo. Alguns nomes começam a surgir como o Fernando Diniz, o Tite, o Renato Gaúcho. Na minha opinião, se eu fosse o dirigente do São Paulo, eu buscaria um treinador português, né, pessoal? Algum treinador mais importante, mas eu não continuaria com o Zubeldia. Alguns torcedores e alguns comentaristas ainda defendem o Zubeldia. Eu não concordo muito, eu acho ele um péssimo treinador que faz um péssimo trabalho, escala muito mal o time, substitui mal. O São Paulo foi eliminado ano passado da Copa do Brasil, muito por causa do auxiliar dele naquele jogo. O Zubeldia estava suspenso, né, no jogo do Morumbi. O São Paulo precisando fazer gol, né, e ele não mexia no time, foi mexer nos acréscimos. E o São Paulo tomou o gol no final pro Atlético Mineiro e perdeu aquele jogo. E na sequência foi eliminado. Na Libertadores também, né, pessoal? Vários comentaristas falaram que o São Paulo jogou de igual para igual contra o Botafogo. Apesar do Caleri ter perdido gol, né, o Lucas também. Mas eu acho que naquele primeiro jogo era para o São Paulo ter tomado uns 4 gols do Botafogo no primeiro tempo. Então, desde o ano passado, o Zubeldia não faz um bom trabalho. E na minha opinião, né, se o São Paulo não vencer o jogo hoje e perder nas quartas de final para o Novo Horizontino, o Zubeldia vai sim ser demitido. E o nome do Diniz que começa a aparecer forte aí, né, pessoal? Mas boa parte da torcida é contra. Que nem eu já falei, né? O Diniz tem um ponto muito fraco, um ponto negativo dele, que é aquela saída de jogo ali atrás. Ele não gosta que o goleiro chuta muita bola para frente. Então o goleiro sai ali com o zagueiro manda pro volante, que volta pro lateral, o lateral volta pro goleiro. E quando o time tá perdendo, a torcida fica muito na bronca. Mas ele tem um ponto positivo que eu acho que o Zubeldia não tem. Ele gosta de utilizar a base. O Brenner, né, o Gabriel Sara explodiu com o Diniz no comando do São Paulo. E alguns jovens como o Rian Francisco, o Mike, o Ferreira, pode ter mais oportunidades, né, pessoal, no time do São Paulo do que com o Zubeldia. E vamos dar uma olhada aqui na classificação do Grupo C do Campeonato Paulista. O São Paulo aparece na primeira colocação com 16 pontos, mas logo atrás o Novo Horizontino com 15. Por isso a importância do jogo de hoje. Se o São Paulo vencer, garante, né, a primeira colocação do grupo e vai jogar as quartas de final em casa. Mas se perder, vai precisar que o Novo Horizontino não vença o Botafogo. E é complicado, né, porque o Botafogo não está disputando mais nada, não corre risco de cair, nem de se classificar, né, no grupo. Então, o São Paulo precisa vencer de qualquer jeito o São Bernardo hoje. Mas o São Bernardo, né, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, é um dos melhores times do Campeonato Paulista, lidera o grupo do Palmeiras com 23 pontos. Então não vai ser um jogo fácil hoje, né, para o São Paulo jogando fora de casa ainda. E o São Paulo avançou na renovação de contrato do meia de 19 anos Matheus Alves, que vestiu a camisa 10 do Tricolor no título da Copinha e que hoje já faz parte, né, do elenco profissional. E na última sexta-feira, membros do departamento de futebol estiveram reunidos com o agente Juliano Bertolucci para tratar, né, da extensão de contrato do jogador, que hoje tem contrato até 1º de janeiro de 2026. O curto período de duração exige do clube, né, uma rápida definição para não perder o atleta. Então o São Paulo tentando fechar mais uma renovação aí, né, pessoal, com o meio-campista Matheus Alves. E é muito importante, né, para não perder esse jogador de graça, como vários outros, né, que o São Paulo vem perdendo durante esses anos. E segundo o Jorge Nicola, né, pessoal, o São Paulo pode tomar um chapéu aí do Atlético Mineiro pelo volante Thiago Mendes.
Vamos ver, né, pessoal, se confirma, porque é um jogador que pode ficar livre no mercado, é um jogador importante, na minha opinião, que o São Paulo poderia sim tentar trazer, já que não vai ter custo nenhum, né, pessoal? Já que ele vai ficar livre no mercado no meio do ano. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.